a ressurreição de Cristo. Amém. Jesus. Eu só digo que nessa noite você vai falar mais um aspecto prático da ressurreição do Senhor. Aquela questão escatológica. Mas, explicando essa mensagem, pelo menos o meu sentimento particular, os irmãos já se questionaram assim, para que serve a ressurreição? Qual a relação da ressurreição com a sua experiência? O que é que os irmãos pensam aí? Queria ler aqui o versículo com os irmãos, Efésios, capítulo 1. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Então todos nós sabemos, a ressurreição, vamos sempre perguntar o que é vida após a morte. Mas, trazer isso agora para a nossa experiência, como isso é prático e aplicável para nós. Aqui em Efésios, no capítulo 1, versículos 19 e 20, vamos ler juntos? Fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, a força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar nos lugares celestiais. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, nesse versículo 19, fala que Deus Pai, Ele exerceu toda a força do seu poder e Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Então, a ressurreição aqui, nesse versículo, a gente vê um primeiro aspecto. É que quando o Senhor foi ressuscitado, ali, o Pai, Ele estava confirmando que Ele tinha aprovado toda a obra do Filho. Então, como nós vimos no Alimento Diário, existia um grupo de pessoas que não acreditavam, na ressurreição, que era o grupo dos saduceus. E Paulo ficou muito preocupado com aquela situação, é tanto que ele gastou todo um capítulo grande, mostrando para os crentes ali em Corinto que a ressurreição existia. E assim, irmãos, isso não é um... Como é? Chega. Então, assim, um pouco até poucos irmãos é assim, que a gente fica bem tranquilo. Amém. Melhor? Então, assim, mas de todo jeito, irmãos, mesmo que tenha poucos irmãos, a gente precisa, essa palavra eu creio que o Senhor tem muito para falar para nós. Amém. Então, assim, a questão da ressurreição, quando a gente vê Paulo discorrendo ali no capítulo 15, 1 Coríntios, a gente vê que isso não é uma questão pequena, não é um detalhezinho, creio ou não creio na ressurreição. Na verdade, toda a economia de Deus, se não houvesse a ressurreição, estava tudo perdido. Então, eu acho forte aqui esses versículos, ó, em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala assim: Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. 1 Coríntios 15, no versículo 16 e 17, ele fala assim, ó: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E olha só o versículo desse mesmo capítulo, versículo 32. Na parte B, ele fala assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, assim, se a gente não vê com clareza a questão da ressurreição, não tem sentido a nossa... Para que a gente está reunindo aqui hoje? Para que a gente está congregando? Para que a gente está buscando? E até mesmo, para que a gente está vivendo? Por isso que Paulo fala assim: vamos comer, dormir, beber, que amanhã, ou seja, a vida não tem sentido. Então, muitas pessoas aí fora, irmãos, vivem essa vida, uma vida totalmente sem sentido, porque elas acham que quando morrer, acabou tudo por ali. Por isso que ele fala aqui no versículo 19, esse mesmo capítulo:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que graça tem uma vida onde a gente vai, todo mundo tem seus problemas, tem suas conquistas, mas sabendo que isso quando morrer, acabou por ali, terminou. É uma vida, sinceramente, muito desgraçada, sem graça, sem sentido. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Nós achamos o sentido da vida. Amém. E o que é o sentido da vida? Quando a gente fala de ressurreição, o que é o sentido da vida? É apenas morrer e viver de novo? Até isso, irmão, seria sem sentido. Se a ressurreição fosse apenas para nos dar uma chance de viver de novo, isso ainda era muito pouco. Então a gente vai ver que a ressurreição é algo muito mais elevado do que isso. Se a gente achar assim, a melhor coisa do mundo deve ser não morrer mais nunca. Não sentir fome, não ficar doente, não ter problema, não temer nem mesmo a morte. Mas, irmãos, mesmo tudo isso, comparado ao valor real da ressurreição, ainda não é nada. Olha como é elevada. Então, por isso que Paulo estava tão preocupado com que os coríntios ficassem pensando que a vida era só isso e que não tinha ressurreição. Então, na verdade, irmãos, a ressurreição tem um papel fundamental no cumprimento do propósito de Deus. Ou seja, a ressurreição, ela também não é o fim, o objetivo final do plano eterno de Deus. Ela é apenas um meio para alcançar esse fim. Louvado seja o Senhor. Então, algo tão elevado como a ressurreição, irmãos, é apenas um meio. Tem muito mais para nós. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler aqui ainda no capítulo, lá em Efésios. Vou voltar aqui para Efésios rapidinho. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor ressuscitou, irmãos. Louvado seja o Senhor. Por isso que esse hino que a gente cantou fala que segurança. A ressurreição do Senhor nos dá tal segurança. Então, Efésios, a gente leu aqui no capítulo 1, versículo 19 e 20, que o Pai ele exerceu esse poder no Filho, ressuscitando dentre os mortos. Como fala, pode deixar marcado Efésios, mas aqui em Romanos, tem um versículo mais claro, Romanos 4, 25, fala assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando ele ressuscitou, o Pai estava aprovando o que o Filho fez. A obra dele tinha sido perfeita e completa. Por isso, o Deus Pai ressuscitou. Ali é a comprovação, irmãos, que a obra do Filho foi perfeita e foi completa. Louvado seja o Senhor. Então, aqui no versículo, ainda em Efésios, capítulo 2, no versículo 6, ele fala assim, ó: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu não sei como foi na experiência dos irmãos, mas essa mensagem aqui, o meu sentimento é mais compartilhar o que eu ganhei durante a semana, né? Não estou nem tão preocupado na linhazinha da mensagem. Mas eu ganhei muito o aspecto de que a ressurreição do Senhor foi a prova de que a obra dele foi completa. E que obra foi essa? Primeiro, para ressuscitar, tem que morrer, né? Então, quando o Senhor morreu, nós cremos piamente, porque a Bíblia fala que o seu sangue derramado resolveu o problema dos nossos pecados. Nós não tínhamos salvação em nós mesmos. Vivíamos mortos nos delitos e pecados. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando o Senhor veio, ele morreu, derramou o seu sangue, ele pagou a nossa dívida, resolveu o nosso problema do lado negativo. Mas quando ele ressuscitou, algo superior aconteceu. Ele não só pagou a nossa dívida, mas ele pôde trazer hoje, na nossa experiência, a aplicação de tudo que ele viveu aqui na terra, de tudo que tem hoje lá no céu, é como se fosse a ponte. Se ele tivesse morrido e só resolvido o problema dos nossos pecados, ainda ia haver a separação, Deus no céu, homem na terra. Mas eu toco muito nesse aspecto da ressurreição, foi o que eu mais toquei, que é esse versículo aqui de Efésios, quando ele fala que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Ó Senhor Jesus, irmãos, fomos ressuscitados. Não só nossos pecados foram lavados,
Não só nossa dívida foi paga, mas nós fomos agora ressuscitados juntamente com Ele. Pela ressurreição, nós passamos a ter um vínculo agora com o Senhor. Quando Ele se encarnou, Ele trouxe a divindade para a humanidade. Mas na sua ressurreição, Ele levou a humanidade para a divindade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado pela sua ressurreição. Vê, irmãos, como isso é muito mais elevado do que você apenas não morrer mais nunca. Muitos cristãos, infelizmente, o máximo que conseguem tocar é que quando o Senhor voltar na Nova Jerusalém, não vou mais morrer, não vou mais sentir dor, não vou mais sentir doença. Irmãos, o principal da ressurreição é que nós podemos desfrutá-la hoje. Hoje mesmo nós desfrutamos dessa realidade. Desfrutamos do Senhor vivendo em nós e desfrutamos do fato de podermos mergulhar em Deus. Hoje existe uma comunhão. Deus e o homem, eles podem ser um. E isso se deu por meio dessa ressurreição. Então, os coríntios, se eles não crescem na ressurreição, que sentido teria a vida? Ou seja, você não teria vínculo com Deus. Deus continuava lá no céu, você aqui na terra. E quando morresse, acabou-se. Mas louvado seja o Senhor. Por isso, vamos abrir aqui 1 Coríntios. Por isso que esse evangelho é salvação para nós, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo já começa falando isso. Oh, Senhor Jesus. Ele fala assim, ó: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Irmãos, recebemos também o evangelho. Louvado seja o Senhor. Ainda hoje o Senhor continua falando para nós o evangelho, as boas novas. Aí ele fala: por ele também sois salvos, amém, se retiverdes a palavra, tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Esse evangelho, irmãos, continua a nos salvar todos os dias. Não é só aquele evangelho que falou da nossa situação de pecado, falou das boas novas que Jesus tinha vindo, derramado o seu sangue, pago nossa dívida, mas esse evangelho nos salva todos os dias. Lá em João, diz assim: conhecereis a verdade. A verdade liberta quando você conhece. Então, todo dia, irmãos, se eu conhecer um pouco mais da verdade hoje, não no seu aspecto apenas doutrinário, mas se eu conhecer a palavra, se eu tiver experiência com ela hoje, se nessa reunião o Senhor falar comigo, se essa palavra for revelada para mim, eu vou ser mais liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não conhecer, não tem como libertar. Então nós precisamos ter um apreço, irmãos, pela palavra. Não apenas para estudar de forma doutrinária, mas para ter experiência com a palavra, para ter revelação, para o Senhor falar para nós. Por exemplo, falar sobre a ressurreição, todos os irmãos sabem sobre a ressurreição, sobre os pontos da ressurreição. Mas a ressurreição precisa ser revelada para mim, precisa ser prática para mim. Eu preciso tocar no fato que por meio da ressurreição eu posso entrar em Deus e Deus pode entrar em mim. E eu posso desfrutar dessa comunhão. E quando eu vivo isso, quando eu desfruto dessa realidade, essa palavra ela me liberta. Louvado seja o Senhor. Então Paulo estava falando que o evangelho que foi pregado para os coríntios, que salva, aí ele fala assim, versículo 2: por ele também sois salvos. Ou seja, não foi salvo apenas, mas por ele sois salvos. Então Paulo estava falando o evangelho de novo, com vistas à salvação, não mais a salvação judicial, mas a salvação do dia a dia. O evangelho nos salva todos os dias. Então ele fala aqui, no versículo 3, Senhor Jesus, o Senhor continua falando para nós, Senhor. O Senhor nos dando um coração de busca, Senhor. O Senhor pelo evangelho. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 fala assim: antes de tudo, vos entreguei. Sim. Amém. O que foi sepultado. Amém. Só até aí. Então Paulo primeiro ele estava assegurando aos irmãos que ele tinha morrido e tinha ressuscitado. No versículo 16 aqui, do mesmo capítulo, ele fala assim, ó:
A gente já leu, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé. Às vezes, eu estava vendo essa mensagem assim, eu acho ela tão redundante, não sei se é redundante, é porque é tão claro que na nossa experiência a gente vê isso, é difícil até falar. Já pensou, pensa você na sua vida, se você acreditasse que ia parar por ali. Morreu, acabou. É difícil falar, mas é tão sem sentido. Então aqui esse versículo 3 e 4, Paulo primeiro, ele começa assegurando os coríntios que Cristo morreu e ressuscitou. Morreu para tratar a questão dos nossos pecados e ressuscitou para nos trazer para Deus, né? Aí no versículo 10, dando um pulo aqui, versículo 10, a gente já vê que Paulo está praticando. Vamos ler, versículo 10. Mas muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. A graça de Deus comigo. Amém. Então, na experiência de Paulo, ele já estava falando que todo o trabalho dele, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como isso seria possível se não houvesse a ressurreição? É como ele fala aqui em Gálatas, o mesmo princípio. Enquanto a gente abre aqui em Gálatas, eu queria ler com os irmãos. Vamos ver se bem curtinho, mas... Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Gálatas 2, 20. Vamos ler? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se. Eu queria tocar nesses versículos, irmãos, na questão da praticidade da ressurreição e na aplicabilidade dela, vamos dizer assim, na nossa experiência, certo? Paulo falou assim, trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus comigo. E na nossa experiência? Em que aspecto, na sua experiência, a ressurreição do Senhor tem sido prática? Quando ele fala assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, por um lado, isso é uma realidade de todos nós. Isso não era um privilégio só de Paulo. O Senhor, ele vive em cada um de nós. Mas lá em Romanos nós vemos, né, que todos são dos filhos, existe uma classe de filhos, os huiós, que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Nem todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. É porque Deus não quer guiar? Não, porque por serem imaturos, não recebem, não ouvem a direção que o Espírito está dando. Quando Paulo fala assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso, objetivamente falando, todos nós temos essa experiência. Cristo vive em cada um de nós. Mas no aspecto orgânico, do dia a dia, quanto Cristo tem vivido na sua experiência? No seu trabalho, Cristo tem vivido em você todo o tempo? A forma como você lida com, seja funcionário, cliente, pessoas que trabalham com você dentro de casa, e claro, né, irmãos? Quando a gente está falando aqui, não precisa nem falar, né? O quanto da ressurreição de Cristo ela é prática no meu viver. Amanhã João vai tocar na questão da ressurreição, no aspecto futuro, tal. Vai falar tudo isso, mas vai focar mais nessa questão. Mas hoje, trazendo para a nossa experiência, o quanto a ressurreição é prática para mim, irmãos. O quanto Cristo tem vivido em mim de forma prática e quanto eu tenho vivido nele. Já que a ressurreição me permitiu esse elo. Nós podemos viver a ressurreição hoje, irmãos. Louvado seja o Senhor. E isso tem que ser prático para mim. Ontem na reunião a gente estava compartilhando. A ressurreição mais na frente o irmão até falou no alimento diário da questão das eras, né? Nós sabemos que o reino de Deus
ele vem da eternidade passada, não tem início de dias, e vai até a eternidade futura. Nós não conseguimos entender, mas o reino de Deus, ele é todo abrangente. Dentro do reino de Deus, quando os irmãos forem ler, que vê falando sobre o reino dos céus, ali é um período dentro do reino de Deus. Então, o reino dos céus, ele é um período menor. Ele é o período da igreja, que foi gerada na ressurreição do Senhor, até a conclusão do milênio. Esse é o reino dos céus. Então, como o irmão falou no alimento diário, existe a aparência do reino, a realidade do reino e haverá a manifestação do reino. A gente vai entrar nessa questão da ressurreição daqui a pouco, mas o que é que eu quero tocar? Hoje, principalmente no cristianismo, mais que nenhum de nós estamos livres, mas é mais notório, a maioria dos irmãos, geral, nós, a maioria dos crentes, vivem na aparência do reino dos céus. O que é a aparência do reino dos céus? Você tem aparência, às vezes é andar com a Bíblia debaixo do braço, é viver uma regrazinha, é ir para a igreja, entre aspas, ter aquele viver evangélico, vamos chamar assim, mas sem muita realidade. E quando é que você tem a realidade do reino dos céus? Normalmente, e é muito mais prático, é no nosso viver diário. Não tem tanta manifestação, não tem tanta aparência. Aqui nós estamos reunidos, eu não estou dizendo que a gente está na aparência aqui não, mas aqui o que a gente consegue ver, a gente está reunido para desfrutar do Senhor, a gente louva os hinos, a gente escuta a palavra, a gente ora, está visível, é aparência. Não estou dizendo que não tem realidade, tá? Os irmãos estão entendendo. Mas quando eu estou lá no meu trabalho, ou quando eu estou na minha casa, não tem tanta aparência. Mas viver a realidade do reino dos céus são 7 dias na semana, 24 horas por dia. Não precisa estar num local específico. Então, por isso que a maioria dos cristãos vive na aparência, por quê? É final de semana, vai para ali, escuta aquela mensagem, vai para casa, quando leva a Bíblia, se não leva, ouve uns hinozinhos e tal. Mas realidade, irmãos, o reino dos céus é o quanto a ressurreição é vivida na minha experiência. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é lá no meu trabalho, é na minha casa, é onde eu vou. Então, a ressurreição, ela tem esse aspecto, irmãos. Ela trouxe o Espírito para dentro de nós, a gente vai ver mais na frente, e nos trouxe para Deus. É o quanto eu vivo essa comunhão, o quanto isso é prático. Agora, eu achei bacana a frase que o irmão usou no alimento diário, que ele fala assim: quando nós vivemos a realidade do reino dos céus, o reino é manifesto. É prático, é espontâneo. Se você vive a realidade interior, de estar mesclada ao Espírito, de estar vivendo no Espírito, porque a ressurreição é isso, é você morrer para mim e vivo no Espírito. Isso é a prática, vamos dizer assim, se a gente for chegar no finalzinho, viver no Espírito. Então, quando eu vivo no Espírito, eu estou vivendo a realidade do reino dos céus, eu estou vivendo em comunhão com o Espírito, o reino ele é manifesto, de forma espontânea. Surge a pregação, as oportunidades não são perdidas de pregação do Evangelho, a gente reage às situações de forma mais celestial, vamos chamar assim. Se eu for reagir, né, a minha forma de reagir é totalmente contrária. Mas quando eu estou no Espírito, logo já não sei quem vive, mas Cristo vive em mim. Então as nossas reações não são mais tão intempestivas no trânsito, com o filho, com a esposa. Então isso, irmãos, a ressurreição que eu queria tocar isso, ela precisa ser prática para nós. É o quanto eu vivo do fato de o Espírito, por meio da ressurreição, ter sido liberado para dentro de mim. O Senhor ressuscitou, nós cremos? Amém. Alguém aqui, como estado do Senhor, duvida da ressurreição? Todos nós cremos que o Senhor ressuscitou e Ele se tornou o Espírito que dá vida. Amém. O quanto nós desfrutamos desse fato, dessa realidade. Isso é um fato. Mas eu preciso praticar isso todos os dias. Eu preciso, não praticar, eu preciso usufruir, desfrutar dessa realidade. Amém? Amém. Deixa eu ler aqui com os irmãos.
no capítulo, em João, livro de João. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, João, capítulo 14. Eu queria ler só alguns versículos rápidos. E meu sentimento, irmãos, assim, é que a gente desfrutasse mais entre nós essa palavra, sabe? Eu já estou concluindo aqui. Meu sentimento era que depois, se os irmãos forem a gente, grupos, revisar um pouquinho, mas depois os irmãos tinham tempo para vir compartilhar também, para enriquecer a mensagem. Os irmãos ganham tanto. É muito bom os grupos que todo mundo funciona. Mas às vezes quando eu vou conversar com um irmão depois, rapaz, fulano compartilhou isso e isso no meu grupo lá, assim, rapaz. Então poucas pessoas terminam sendo privilegiadas. Então era bom que a mensagem só fosse uma linhazinha mesmo assim, mas que todos nós pudéssemos trazer a contribuição. Amém? Aqui em João capítulo 14, o Senhor ele fala alguns versículos muito desfrutáveis. Vamos ler juntos? Versículo 1 em diante. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. Amém. Estejai vós também. Aqui, só esse versículo. No versículo 2, quando ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando o Senhor morreu e ele ressuscitou, ele foi preparar lugar para nós. Esse lugar, como muitos eu pensei que isso já tinha sido resolvido esse caso, mas não. Pasmem, quando você vai conversar com alguns irmãos, ainda tem quem acredite que esses muitos lugares são mansões de ouro, essa coisa toda. Esse lugar, essa morada, a casa de meu pai há muitas moradas, aqui está se referindo à igreja. Nós somos os membros, nós somos as muitas moradas que há. E quando o Senhor foi preparar lugar, ele disse que ia voltar. Ó. E quando eu for e vos preparar lugar, esse lugar foi preparado, irmãos, justamente pela sua ressurreição. Quando ele morreu, derramou seu sangue, resolveu o problema do lado negativo, e ele ressuscitou, mostrando que Deus, o Pai, ele aprovou a obra do Filho, e por meio da sua ressurreição, ele preparou lugar para cada um de nós. E aí fala assim, ó, quando eu for, ou seja, morrer, e vos preparar lugar na ressurreição, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha aqui um princípio da ressurreição. Para que quando eu estou, onde eu estou, estejais vós também. Então, por meio da ressurreição, nós somos aproximados, irmãos, do Senhor. Não só aproximados, nós entramos nele. E ele entrou em nós. Esse era o desejo do seu coração. Ó Senhor Jesus, para que onde eu estou, estejais vós também. A gente leu um dia desse aqui, não foi? No capítulo 17 de João também. O Senhor fala a mesma coisa aqui, ó. Quem achar pode me ajudar. O 26. Não, mas pode ler do 23 também. Não, do 21. Olha o 21. Fala assim, ó. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que eu não creia que comigo. Ó Senhor, irmãos, olha só. Olha que coisa linda. Eu não vou me deter nos versículos não, mas bem rapidão então. Ó Senhor Jesus, amém. Aqui vamos voltar para o capítulo 14. Lá no versículo
Não, eu quero dar um pulinho aqui. Aqui no versículo 8, Filipe fala assim para o Senhor. João 14, 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então o Senhor está falando aqui, ó, o Pai o tempo todo estava no Filho, e o Filho estava no Pai. Eles já tinham essa união perfeita. O Pai e o Filho eram um só. Irmãos, olha que rico. Quando o Senhor, vamos ler de novo lá, Efésios, que a gente leu aqui. Quando o Senhor estava aqui na terra, ele e o Pai já eram um. Mas a gente leu aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 6. Ó Senhor Jesus. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém. E em João 17, que a gente estava lendo, no versículo 21, ele fala assim, ó. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim? A gente não leu lá no capítulo 14? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti? Agora, irmãos, olha só. Também sejam eles em nós. Amém. Senhor Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Olha só o 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu acho esse versículo 21 muito forte. Eu não sei se eu estou conseguindo passar o sentimento para os irmãos, mas a ressurreição precisa ter essa conotação, irmãos. Se a gente vê a ressurreição dessa forma, a gente vai ver como ela é bela. Que privilégio, irmãos. O Pai e o Filho sempre foram um desde a eternidade passada. Eles sempre foram um. Mesmo quando o Filho veio realizar sua obra aqui, o Pai estava nele e ele estava no Pai, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por isso que quando o Senhor foi para a cruz, ele pediu para passar o cálice, não era com medo do sofrimento, é porque pela primeira vez e a única vez, o Pai e o Filho se separaram. Durante aquelas algumas horas na cruz, quando todos os nossos pecados estavam lá, o Pai teve que se separar do Filho. Irmãos, a única vez. Ó Senhor Jesus. Mas por toda uma eternidade passada, o Pai e o Filho sempre um. Aí agora o Senhor vem, ele se torna um homem, ele vive nessa terra como um homem, derrama seu sangue para resolver o nosso problema, para tirar a barreira de separação, e depois ele se torna o Espírito, ele ressuscitou, e depois ele vem, ele faz morada, ele prepara a morada, e agora ele vem, ele entra em nós, e agora nós somos ressuscitados juntamente com ele, agora nós estamos em Deus também, irmãos. Ó Senhor Jesus! Como nós poderíamos imaginar pessoas tão falhas, tão caídas, que estávamos mortos nos delitos e pecados, hoje nós podemos ser um com Deus. Assim como o Pai e o Filho eram um, o Senhor fala aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, o princípio, irmãos, da ressurreição é isso. É que Deus, ele se tornou um homem para levar o homem para Deus.
E dessa forma hoje, irmãos, tudo que Deus faz é por meio desse princípio. Deus ele não age mais sozinho sem o homem. Não porque ele não pode, não porque ele não tem capacidade, mas porque ele colocou sua vida em nós. Nós hoje somos... Havia uma sociedade e agora tem mais um sócio, que somos nós. Então, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito e nós estamos misturados. E Deus hoje ele se move nessa terra por meio de nós. E nós também não podemos fazer nada sem ser por meio dele, ó Senhor Jesus. Irmãos, que a ressurreição do Senhor possa ser prática no nosso viver. A minha oração, enquanto eu desfrutei dessa mensagem, foi essa: Senhor, que tudo isso que o Senhor fez, resolveu o problema negativo, se tornou o Espírito, possa ser prático para mim hoje. Que eu possa viver em novidade de vida. Antes nós não poderíamos, irmãos, mas hoje podemos viver em novidade de vida. Como é que se vive em novidade de vida? Morte e ressurreição. Como é que servimos? Hoje nós podemos servir em novidade de vida. Se eu estiver aqui servindo aos irmãos hoje, em mim mesmo, é morte. Mas hoje a gente tem um privilégio, irmão, da gente poder morrer e ao servir ao Senhor, servir em novidade de vida, servir por meio da ressurreição. Meu sentimento, eu creio que todos os irmãos quando vão compartilhar aqui, o peso é grande. Eu acho que não tem esse que consiga vir aqui sem pedir, né? Senhor, não eu, mas o Senhor, como Paulo fala, não sou eu, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A palavra do homem não edifica nada, mas a palavra do Senhor, ela pode edificar. Então, quando nós servimos, podemos hoje servir em novidade de vida. Não falando conhecimento, estou citando um exemplo do serviço à palavra, mas isso é na música, é nas crianças, é na recepção, na segurança. Nós podemos, irmãos, hoje, o Senhor ele pode servir em nós. E isso é o que o Senhor deseja, é que nós, tão incapazes, sejamos instrumentos para que Ele mesmo, por meio de nós, possa agir nessa terra. Louvado seja o Senhor. Só para concluir, eu queria ler no Alimento Diário um encorajamento para a reunião do Partido do Pão. Aí, ó. Na segunda-feira, depois que o irmão traz essa clareza, ele fala assim, ó: quando ressuscitou, o Senhor Jesus ascendeu aos céus acima de todo principado e potestade. Ele subjugou todo o poder que se pode mencionar e hoje está glorificado à destra do Pai. Ao mesmo tempo, tornou-se o Espírito que dá vida, a fim de entrar em cada um de nós. Basta abrirmos a Ele o nosso coração, crer nele, invocar seu nome e somos salvos. Agora, quando estamos juntos, formamos a igreja. A igreja foi produzida na ressurreição de Cristo, portanto, está acima de todas as coisas negativas crucificadas com Cristo. A igreja, irmãos, já nasceu na vitória, por isso é vitoriosa. Ter essa visão da ressurreição deve afetar nossa postura diante da mesa do Senhor, na reunião do Partido do Pão. Acaso devemos ter uma atitude de alguém derrotado? Alguns irmãos têm uma postura de lamento e tristeza por causa de seus pecados. Sim, devemos sempre nos lembrar de que foi por causa de nossos pecados que o Senhor morreu. Mas também devemos alegrar-nos porque o Senhor não ficou na morte. Ele ressuscitou. Essa foi a vitória do Senhor e também a nossa. Aqui, ó. Na reunião da mesa do Senhor, amanhã, louvado seja o Senhor, devemos celebrar uma festa ao Senhor. Visto que não se pode festejar se todos estão tristes, celebremos uma festa de alegria ao Senhor Jesus, pois Ele venceu a morte e ressuscitou. Além disso, de seu lado saiu sangue e água. O sangue foi para a nossa redenção e a água para nos dar vida. Aleluia! Estamos nessa posição de vitória. Amém, irmãos? Vamos falar isso juntos? Estamos nessa posição de vitória. Talvez individualmente Satanás ainda tenha alguma vantagem sobre nós, mas com os irmãos somos vitoriosos e a oração da igreja é prevalecente.
Irmãos, amanhã vamos ter o Partir do Pão. Independente, irmãos, de qualquer coisa, essa é uma reunião para a gente lembrar que o Senhor morreu e Ele ressuscitou. Tudo isso que nós falamos sobre a ressurreição, sobre o privilégio de termos os nossos problemas, nosso lado negativo resolvido, mas principalmente de hoje podermos estar em Deus e Deus está em nós. Quando nós reunimos para partir esse pão, nós damos testemunho, irmãos. Nos alegramos e o Senhor se alegra. É uma reunião instituída pelo Senhor. Então que amanhã todos os irmãos estejam aqui, com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria e desfrutando da realidade da ressurreição. Amém? Compartilhar pequenos grupos um pouquinho, né? Aí, irmãos, depois, se possível, se der tempo, os irmãos vão compartilhar aqui também, para que a gente possa ganhar junto, amém? Desfrutar 10 minutos no pequenos grupos.